Pessoal, vocês já pediram algo para Deus e parecia que ele não estava ouvindo? Isso já aconteceu muito na história da humanidade. Estatisticamente, milhões de orações são feitas todos os dias. Ah, então o céu tem tipo um suporte técnico e às vezes a oração fica na fila de espera? Não exatamente, Caroca, mas às vezes Deus responde no tempo certo e não no nosso. Tá, mas e quando a pessoa chora tanto que alguém acha que ela está bêbada? Pois é, isso aconteceu de verdade com uma mulher chamada Ana. Pois é, ouvi dizer. Agora eu quero saber como essa história termina. Então presta atenção, porque essa história vai te surpreender. Bibliajando em Samuel e a Voz Misteriosa. Essa história começa com a família de Eucana, um homem temente a Deus, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril, o que a entristecia profundamente. Para piorar, Penina zombava dela, provocando sua dor. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Então Ana comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ana foi embora cheia de fé e pouco tempo depois teve um filho. Ela o chamou de Samuel, porque Deus ouviu. Peraí! O cara viu a mulher orando e já achou que ela estava bêbada? Isso é tipo quando você tá falando no celular com fone de ouvido e alguém pergunta se você está falando sozinha? Na verdade, isso faz sentido. Naquela época, as pessoas costumavam orar em voz alta. Então, ver alguém só mexendo os lábios e chorando podia parecer meio estranho. Mas Eli percebeu o erro e profetizou que Deus responderia à oração dela. Beleza. E foi aí que nasceu o Samuel. Mas por que ela escolheu esse nome? O nome Samuel vem do hebraico Shemuel e significa Deus ouviu ou pedido a Deus. Então o nome dele era tipo um lembrete divino? Melhor que post-it na tela do computador. Exatamente. E Ana cumpriu sua promessa, deixando Samuel no templo para servir a Deus. E ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Mas antes disso, algo incrível aconteceu com ele. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Enquanto isso, o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Certa noite, algo impressionante aconteceu. Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Samuel, Samuel. Estou aqui! O Senhor me chamou? Estou aqui! Eu não chamei você. Volte para a cama. Samuel, Samuel. O Senhor me chamou? Estou aqui!
Eu não chamei você. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Samuel, Samuel. O Senhor me chamou? Estou aqui. Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Deus revelou a Samuel que a casa de Eli seria castigada por causa dos pecados de seus filhos. E Samuel não só ouviu, como também obedeceu. Imagine a coragem que Samuel teve. Seria a mesma coisa de você dizer para o seu chefe que ele estava fazendo tudo errado e seria demitido e teria sua família exterminada. E olha só o impacto que isso teve. Ele se tornou sacerdote, profeta e ungiu 2 reis de Israel, incluindo ninguém menos que Davi. Uau! Então Samuel foi tipo um multitarefa celestial? Exatamente. Um verdadeiro peso pesado da história bíblica. Isso mesmo, Jubão, e tudo aconteceu exatamente como Deus havia falado. Essa história nos ensina algo muito forte. Deus fala, mas nem sempre a gente está ouvindo. O problema é que hoje em dia tem muita ruído na nossa vida. Redes sociais, notificações, ansiedade. E hoje teremos um convidado muito especial que irá tirar algumas dúvidas nossas a esse respeito. Ele se chama Daniel Simoncellos. É pastor da Igreja Presbiteriana Esperança e autor de 6 livros. Pastor, estamos muito felizes com sua participação. Olá, crianças. Aqui é o pastor Daniel Simoncellos, pastor aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, para a gente poder falar sobre um profeta muito importante da Bíblia, o profeta Samuel. Fica ligado que a gente tem muito para aprender. Eu tenho a primeira pergunta. Samuel foi chamado por Deus quando ainda era criança. Como podemos reconhecer a voz de Deus hoje? Muito boa pergunta. Como nós podemos ouvir a voz de Deus hoje? O profeta Samuel, desde muito pequeno, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus começou a falar com ele quando ele era pequeno. Nós vimos aqui a história de Deus chamando Samuel por 3 vezes, mas ali foi o início. Durante toda a sua vida, ele ouviu a voz de Deus e ele pregou a palavra de Deus, aquilo que Deus falava com ele, ele anunciava para as pessoas ao seu redor. Então é muito importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E como que nós ouvimos a voz de Deus hoje? Em primeiro lugar, a coisa maior que Deus revelou para nós, de modo que a gente pudesse ouvi-lo, que a gente pudesse compreendê-lo, que a gente pudesse conhecê-lo, é por meio da palavra de Deus, da Bíblia. Então, por meio da Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, Deus fala conosco. Deus inspirou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a vontade de Deus para nós, trazendo aquilo que Ele queria falar conosco. Por meio da Bíblia, nós então conhecemos a Deus. Além disso, Ele nos fala por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é colocado no nosso coração quando nós cremos em Cristo. E precisamos da iluminação do Espírito Santo até mesmo para ler a Bíblia. Porque se nós lemos a Bíblia sem o auxílio do Espírito, nós nada compreenderemos. Agora o Espírito fala ao nosso coração, ele nos instrui, ele nos direciona, ele nos lembra das palavras de Jesus. Então que você de fato leia a palavra com a iluminação do Espírito, ouvindo a voz do Espírito no seu interior, no seu coração, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, caminhando com Ele dia após dia. Samuel cumpriu vários papéis ao longo da sua vida. Quais foram esses papéis e qual a diferença entre eles? Muito bem, o profeta Samuel, ele era um profeta, ele tinha outros 2 ofícios. Ele tinha o ofício de juiz e ele tinha o ofício de sacerdote. Esses 3 ofícios eram extremamente importantes para o povo de Deus no Antigo Testamento,
Porque o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Ele levava os pecados do povo diante de Deus para que eles fossem perdoados. Ele oferecia o sacrifício, um animal que era morto, um cordeiro que era morto, para que o pecado do povo fosse perdoado. E Samuel então representava o povo diante de Deus como sacerdote. Mas como profeta, ele agora era a voz de Deus para o povo. Ele ouvia a palavra de Deus, Deus falava com ele e ele anunciava essa palavra para o povo, chamando-os a arrependimento para que eles se voltassem para Deus. E em terceiro, ele era juiz, ou seja, ele julgava as causas do povo de Deus. Ele era responsável por liderar o povo de Deus. Deus então usava Samuel para poder governar sobre Israel. Esses três ofícios de Samuel, muito importantes, apontam para um governante perfeito, para um profeta perfeito e para um sacerdote perfeito. Maior do que Samuel. Samuel, de fato, foi alguém muito importante no meio do povo de Deus, mas ele é sombra, ele aponta para alguém maior, para o sumo sacerdote perfeito, Jesus. Jesus foi o sumo sacerdote que não ofereceu um cordeiro, ele ofereceu a si mesmo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o profeta, aquele que é a palavra encarnada de Deus e vem para poder nos revelar plenamente a vontade de Deus. E ele era o rei, ele reina sobre todo o mundo e sobre a nossa vida. Ele nos perdoa, ele nos protege, ele provê, ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, Samuel, de fato, foi extremamente importante, mas ele aponta para alguém muito maior do que ele, aquele que é o rei, sacerdote e profeta perfeito, o Senhor Jesus. Tá decidido. Da próxima vez que Deus quiser falar comigo, eu não vou perder essa ligação. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Ficamos muito felizes. Mande um grande abraço do Bibliajando para a Igreja Presbiteriana Esperança. Agora deixe uma mensagem para os nossos bibliajantes. O profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, nos ensina sobre obediência. Ele nos ensina sobre buscar a Deus, sobre uma vida de fidelidade mesmo quando ninguém está vendo. O profeta Samuel, ele foi morar lá no tabernáculo muito novo, debaixo da tutela de Eli. Eli passa então a cuidar de Samuel muito novinho. E Eli tinha 2 filhos, que agora se tornam sacerdotes depois dele. Eli era sacerdote e os seus 2 filhos também eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Porém, esses 2 sacerdotes, filhos de Eli, eles eram maus. Eles não trabalhavam para Deus. Eles preocupavam-se apenas com eles mesmos, com as suas próprias vontades. Eles, ao invés de se importarem com a vontade de Deus, eles apenas queriam se divertir. Entretanto, Samuel, mesmo quando ninguém estava vendo, ele queria agradar a Deus. Samuel era obediente a Eli. Samuel era obediente à palavra de Deus. E Samuel, quando ouviu a voz de Deus, quando ele foi chamado, o texto bíblico diz que naquele tempo era muito raro as visões, era muito raro Deus falar. Não era muito raro porque Deus estava em silêncio, era muito raro porque ninguém queria ouvir. Mas Samuel estava com ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve o chamado do Senhor, ele responde: eis-me aqui. Ele busca a Deus. Samuel responde ao Senhor. E todas as pessoas na Bíblia que responderam eis-me aqui para Deus, mudaram o curso da história. Que hoje, criança, você, ao ouvir a voz de Deus, responda: eis-me aqui, Senhor. Que em todo tempo você busque ser obediente a Deus, a voz do Senhor, mesmo quando ninguém está vendo. Quando o papai ou a mamãe disserem algo, seja obediente. Não para receber algo em troca, não para ganhar um brinquedo, não para que as pessoas te admirem, mas porque isso agrada ao Senhor. Porque o Senhor sorri quando nós queremos buscá-lo, quando nós temos o coração voltado para Ele. Que você, assim como Samuel, ouça a voz de Deus, obedeça à voz do Senhor e seja obediente mesmo quando ninguém está olhando. Deus abençoe a sua preciosa vida. Se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, comenta aqui. Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com um amigo que vive distraído. Até o próximo episódio. Oh, yes! Ele nasceu e dedicado ao Senhor.
templo cresceu, no templo aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele nasceu e dedicado foi, dedicado ao Senhor. O seu prazer, servir a Deus, servir a Deus. Samuel, Samuel, Deus falou com o menino Samuel, que o sacerdote Eli não iria mais ouvir, pois o desobedeceu. Deus fala com as crianças assim como falou com Samuel. Coração de criança tá pertinho do coração de Deus. Você também, criança, sua vida é estudar e brincar, obedecer a Deus para que sua voz possa escutar. Deus fala com as crianças assim como falou com Samuel. Coração de criança tá pertinho do coração de Deus. Você também, criança, sua vida é estudar e brincar, obedecer a Deus para que sua voz possa escutar. Deus fala com as crianças assim como falou com Samuel. Coração de criança tá pertinho do coração de Deus. Você também, criança, sua vida é estudar e brincar, obedecer a Deus para que sua voz possa escutar.